Tudo bem? Muito boa noite a todos. Estamos aí entrando no ar com alguns minutos de atraso. Então, pedimos desculpas por esse pequeno detalhe, mas estamos aqui. Hoje vamos estar compartilhando com vocês algumas reflexões sobre o Dia da Saúde, o Dia Mundial da Saúde, né? Hoje a gente está fazendo aí, ou deveria estar fazendo essa comemoração, né? Mas é meio estranho a gente estar comemorando o Dia da Saúde, onde a gente encontra toda a humanidade envolvida com essa problemática toda aí do Covid-19, né? Um abração aí, pessoal que está chegando. É difícil a gente falar sobre saúde, então, vivenciando essa problemática toda que a gente está aí com Covid-19, coronavírus, né? Então, a gente vai, mesmo assim, trazer as reflexões na expectativa e na esperança de que essas reflexões elas possam auxiliar. Não é porque eu não esteja vivendo um momento de plenitude da saúde que não quer dizer que eu não venha a ter saúde, né? E, de qualquer forma, não estar vivendo um momento pleno de saúde, por si só, já é um grande desafio a uma observação do que está acontecendo, por que eu estou vivenciando esses problemas, essas dificuldades. Então, assim, abraço aí a Jane, Bianca, Panete. Um abração, queridos. Vocês que estão aí sempre abrindo o seu espaço, abrindo o seu íntimo, seu coração, sua casa, suas redes sociais para estar aqui comigo nesse desafio especial de compartilhar reflexões. O grande desafio é a gente construir um processo profundo de autoconhecimento. É possível que eu passe minha existência no planeta envolvido por muitos processos de adoecimento. Mas é possível que mesmo vivenciando esses processos de adoecimento, eu venha a ter equilíbrio, a ter harmonia interna. São os chamados níveis superiores da existência. E a gente vai agora, nesse encontro, tentar refletir com vocês sobre como interpretar esses processos de adoecimentos e o que fazer para buscar esse elemento de saúde. Como vivenciar a saúde? Oi, Leia, Sueli, boa noite a todos. Elina, todos, Silvia Sena, querida, todos vocês, um abraço. Agora são 2, um abraço aí a todos vocês. E obrigado de novo por estarem aqui conosco. Então vamos lá. Havia um filósofo, se eu não me engano, era o Heráclito, um pré-socrático. Então quer dizer que isso já tem aí pelo menos uns 2.500 anos ou mais. Então esse pré-socrático, ele trazia uma Mônica, um abraço, a Pri, Diana Rosa, saudades, querida. Espero que você esteja aí vibrando muito bem. Então, esse filósofo, ele trabalhava com uma ideia, e em função dessa ideia, eu vou estar hoje refletindo com vocês e construindo esse processo da saúde, entendendo a saúde e entendendo o processo de adoecimento. Ele dizia, então, abração para você, querida. Ele dizia o seguinte, coisas da filosofia, ideias que aparentemente não tem muito nexo, aparentemente não tem muito sentido, mas quando você para olhar de uma forma mais serena, de uma forma mais profunda, você consegue fazer muitos discernimentos especiais, né? Linda Mulatinho, um abraço para você, queridíssima. Maria da Conceição também, boa noite. Então, a fala do Heráclito é mais ou menos assim, eu acho que é do Heráclito, desculpe não ter certeza plena, mas acho que é esse o nome sim. Ele dizia, o que é, o que não é, não é. Então, se eu tenho uma coisa, se eu sou uma coisa, eu não sou outra coisa. Uma coisa que ela não pode de repente se tornar aquilo que não é.
Então, com isso, eu quero afirmar dizendo que você é um ser que vive a saúde. A saúde é a sua essência, é o que você é. A doença é o que você não é. A doença, por mais que ela ocupe um grande tempo de espaço da nossa vida, por mais que a saúde tenha uma intensidade tal que chame muito mais a nossa atenção e exija os nossos cuidados, o processo de adoecimento não é o que constitui a minha característica enquanto ser humano. A minha característica essencial de ser humano é ter saúde e equilíbrio. Talvez eu tenha que corrigir. Vamos aqui. A minha característica de espírito eterno, de espírito imortal, é a saúde plena. A minha condição de ser humano, ela permeia esse movimento, saúde e doença, equilíbrio, desequilíbrio, força, fraqueza, essa dualidade que é comum à minha condição humana, aparentemente opostas. Então, quando eu penso força e eu digo fraqueza, dá-se a ideia que são duas coisas distintas. Quando eu penso certeza e visualizo dúvida, a mesma coisa. Quando eu penso bem e mal, idem. E quando eu penso saúde e doença, então, a saúde é uma coisa específica e doença é outra coisa bem específica. E não é bem assim. São polos equivalentes de um mesmo processo. São nuances que vão, digamos, caminhando. E se eu entender o que não é, fica mais fácil eu entender o que é. Então, oi Lourdes, Gorete, um abraço, Sônia, querida, boa noite para você, Ive também, todos vocês que estão chegando aí, Márcio, Lívia, enfim, todos vocês aí que se eu deixar passar alguém assim, me desculpe, por favor, tá? Às vezes eu me entro aqui no movimento e esqueço do mundo ao meu redor. Então, eu quero começar e conduzir a nossa reflexão de hoje, que trata sobre saúde. Hoje, repetindo, é o Dia Mundial da Saúde. Então, para entender saúde, eu quero convidar vocês a refletirem sobre o que é o aparente contrário da saúde, que é a doença. Mas a partir do momento que eu trouxer essas reflexões, eu creio intensamente que você vai entender que a doença também é parte de um processo. Inclusive, existem afirmações de que... Eu vou fechar aqui que eu estou com um pouco de frio. Inclusive, existem afirmações que a doença é a cura. A doença é, em si, o que vai promover a saúde. É estranho pensar. Muita gente acha que é a intervenção que leva à saúde. É o medicamento, é a terapêutica, é o processo psicanalítico, psicológico, psiquiátrico, enfim. É uma intervenção que vem me levar à saúde. E o que nós estamos aprendendo num olhar terapêutico, numa vivência terapêutica, é que não, a própria doença em si já é um processo de cura, já é um processo, agora eu fiquei com calor. A própria doença em si já é um movimento de manifestação da saúde. É interessante a gente tentar pensar sobre isso. Então, primeira reflexão que eu quero pedir para vocês hoje, parem de lutar contra os processos de adoecimento, simplesmente trabalhando de forma a querer eliminar. Não é só eliminando o que está acontecendo, você vai encontrar a saúde. Não é eliminando a doença que você vai encontrar a saúde. É estranho, né? Falar assim ou pensar isso. Marli, queridíssima. Giba, quem está aí? Eulália? Deve ser a Eulália que está chegando aí. Não é eliminando a doença que eu encontro a saúde. Eu preciso passar pela doença como sendo uma porta, um meio, um caminho para chegar ao ponto de equilíbrio, chegar ao ponto de harmonia. Então, a doença não é algo estranho à saúde, a doença não é algo negativo, ela pode ser dolorosa, ela pode trazer sofrimentos, ela pode causar incômodos e desconfortos, mas ela não pode ser considerada ou taxada como um elemento negativo. Só de você jogar esse peso negativo, fica mais difícil você lidar com ela e, consequentemente, superá-la. Oi, Yara, abração para você. Clarislene Fernandes, abraço também para você. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam e reflitam sobre a doença. Eu vou falar sobre saúde, mas eu preciso entender
aquilo que mais predomina entre nós enquanto seres humanos, o que mais permeia a nossa condição existencial humana é a doença, é o adoecimento. E o que a gente é educado, o que a gente vem vivenciando? Eliminar a doença. Um problema se apresenta, eu devo eliminar. É básico, é simples, é natural. E eu estou aqui trazendo um outro olhar. Não sou eu que estou construindo esse olhar, é um olhar que eu absorvi de outros tantos e coloquei na prática. Eu li, eu entendi, eu estudei e depois eu vou colocar isso numa prática, junto a todos os que no meu cotidiano eu estou diante deles, nas suas lutas, nas suas buscas. E ao colocar diante deles, eu consegui fazer alguns resgates e algumas compreensões muito interessantes. Eu vou estar trabalhando esses conceitos de saúde, a grande maioria, eu vou estar tirando desse autor aqui, ó. É o Jean Schouten. Jean Schouten está aqui registrado um vídeo para vocês adquirirem depois, não só para os homeopatas, mas para todos os terapeutas. Eu vou tirar agora desse autor, eu vou tirar alguns fundamentos de ideias sobre doenças que há muitos anos eu conheci e fui colocar numa prática e realmente ela funciona. Então, eu estou trazendo para vocês algumas teorias fundamentadas numa prática, numa vivência. Eu quero que vocês reflitam. Se você é terapeuta, se você lida com a saúde, eu quero que você pare para pensar sobre esses processos junto aos seus pacientes. E para todos, é a grande Lária que está aí, queridíssima. E para todos vocês que não são terapeutas, não lidam com a saúde do outro, mas você lida com a sua própria saúde. Então, no mínimo, tá travando? Pessoal, eu não perguntei isso, né? Tá ao contrário o livro? Ih, caramba, tá espelhado, né? Mas eu acho que lá no Face vai ficar, e é lá que vai ficar. Então, olha só, o livro aqui, que tá espelhado, aqui para vocês, o livro se chama Homeopatia e Minerais. Homeopatia e Minerais. O autor é Jean Schouten, é da editora Organon, ok? E é dele que eu vou trabalhar. Eu vou tirar uma foto depois e botar aí nas nossas redes, para que vocês tenham acesso, tá? O autor Jean, J-A-N-S-C-H-O-L-T-E-N, Jean Schouten. É um homeopata aí com umas ideias bem legais aí, já há alguns anos. Ele está aí crescendo com umas ideias muito especiais, tá bom? Tá travando, pessoal, para vocês também aí. A Yara tá aqui falando que tá travando. Ok. Tá legal aí? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Aqui nos meus indicativos está dizendo que está tudo certo, está tudo fluindo aqui, né? Vamos lá. De qualquer forma, a gente vai deixar isso gravado no YouTube e na página do Face, para depois, se vocês não conseguirem ver tudo agora, possam ver com mais calma. Então, vamos lá. Eu quero entender a saúde olhando para o seu espelho, não para o seu negativo, para o seu espelho. E aquilo que é inverso, assim, aparentemente inverso, aparentemente contrário. Mas se eu não interpretar e não superar isso aí, eu não vou chegar à saúde. Sabe aquela fala que tem que na entrada de uma cidade lá no Egito havia uma grande esfinge. E essa esfinge gigantesca ficava na porta da cidade. Quando vinha passando um viajante, ela colocava lá aquela patona assim na frente e perguntava assim pro viajante: decifra-me ou te devoro. Né? Ela não perguntava, ela afirmava: ou você me decifra ou eu te devoro. Aí a esfinge jogava para as pessoas, jogava um enigma. Se a pessoa resolvesse o enigma, ela era liberada, podia entrar na cidade. Se ela não resolvesse o enigma, a esfinge devorava. Entrar na cidade eu vou interpretar simbolicamente como entrar em si mesmo. Se você não entrar em você mesmo, se você não conseguir entender o que está acontecendo em termos de processos de sofrimento, ditos processos patológicos, ditos doenças, se eu não entender isso, eu vou ser devorado antes de chegar à minha essência. E eu vou ser devorado, mas esse devorar é uma coisa muito também simbólica. Por mais que eu chegue a óbito, por mais que eu desencarne, eu vou retomar minha estrada, eu vou de novo. Quantas vezes eu deverei ir até decifrar o que eu tenho que decifrar? Não há uma marca, não há um número. Você tem 3 chances, você tem 99 chances, você tem 70 vezes 7 chances. Eu coloco que isso, eu não tenho esse número. Mas eu sei que quantas vezes eu necessitar
para me entender, para me encontrar, eu terei. Quantas chances, quanto tempo, quantas oportunidades forem necessárias. Acima de tudo, Deus é misericórdia, bondade, generosidade. E Deus está sempre dando uma nova oportunidade, né? Então, pô, Neila, eu fico feliz aí com esse elogio. Eu estou aqui trabalhando diuturnamente aí para ser top, mas no sentido de levar todos que estão comigo para o topo, né? É isso. Eu acho que eu quero, talvez eu consiga alcançar o coração, porque eu quero que os corações estejam junto comigo nesse crescimento de, principalmente, consciência, autoconsciência, autoconhecimento. É para isso que eu estou investindo pesado, dia após dia. Então, vamos lá. Eu vou interpretar um processo, não eliminar um processo, não abrir mão ou fugir ou negar ou me irritar ou me desesperar por conta de um processo. Eu vou entendê-lo. Se eu entendê-lo, eu decifro. Se eu decifrar, eu abro passagem para a mais especial de todos os lugares, a minha própria essência, estar comigo mesmo. Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês alguns conceitos sobre a respeito de doença. Qual é o olhar que a gente tem sobre doença? Primeiro eu vou colocar para vocês um conceito, que é o conceito, digamos assim, fundamentado pela medicina oficial, pela alopatia. Visto que a medicina oficial, ela é newtoniana, ela é fundamentada no materialismo. A medicina oficial, a alopatia, ela considera que a nossa estrutura existencial e a medicina oficial considera a nossa estrutura existencial como sendo apenas e unicamente o corpo, a parte física. E eu repito sempre, vocês me desculpem as repetições, mas elas precisam ser reforçadas. Quando a medicina diz que tudo é um corpo, tudo é físico, tudo é uma máquina, ela não está brincando, ela considera isso mesmo. Até mesmo a psiquiatria, quando ela está cuidando de questões ditas psíquicas, processos de transtornos psíquicos, entre eles eu diria a bipolaridade, a ansiedade, a depressão, né, síndrome de pânico e qualquer outra coisa que você citar, mesmo quando se está cuidando de processos psíquicos, a alopatia está direcionando a sua ação para o físico. Então, quando você toma um medicamento químico, essa química vai atuar no cérebro e vai promover junto ao cérebro as mudanças que precisam ter. E aí você não vai ter mais ansiedade, não vai ter mais depressão, você vai sair do quadro de esquizofrenia, você vai sair do quadro de ansiedade, de bipolaridade, do qual você estiver inserido. Então, o elemento químico utilizado pela medicina oficial, ela vai atuar no corpo. O corpo é só o que existe. O físico é só o que existe. Não existe mais nada além disso. E aqui eu vou apresentar o conceito de doença como sendo um processo de desgaste pelo tempo. Eu sou uma máquina, e a máquina, com o tempo, as suas partes vão enferrujar, vão se desgastar, vão se consumir, vão tornar fracas. Algumas eu posso substituir, algumas eu posso reforçar, colocar alguns elementos de apoio, e outras, fatalmente, eu não vou ter como interferir, né? A gente está entrando na era biônica e cada vez mais eu vou ter elementos externos, né, que vão recompor, né? Eu tenho partes que são colocadas, rins, eu tenho pulmões, eu tenho ossos, eu tenho estruturas das mais diversas, até coração, já se fala, na verdade, no coração. Eu acho que até já temos corações artificiais, temos sim corações artificiais. Então, a parte da máquina deixou de existir, deixou de funcionar, eu entro com outra parte. Então, para a medicina oficial, a doença, o conceito de doença você vai encontrar como um desgaste natural pelo tempo. De certa forma, inevitável. Todos nós iremos passar por isso. Um outro conceito de doença que é bem vigente é a doença como sendo uma ameaça. Então, a doença que chega, ela é uma ameaça não só a funcionamento da minha estrutura fisiológica, do meu corpo, mas ela também é uma ameaça
a minha própria existência. Por conta de uma doença, eu posso ir à morte, eu posso ir ao óbito. E como a medicina oficial considera que o corpo, que a matéria é a única coisa que existe, então fatalmente a morte é o fim. A morte acabou. Então não há mais nada o que se fazer. Para muitos que lidam com a medicina, a morte é um fracasso. É um fracasso. Existem correntes filosóficas que trabalham sobre isso. A morte é um fracasso. E não, mas a gente não está aqui ainda para apresentar isso. Então, a morte é vista, a doença é vista para muitos como uma simples ameaça que tem que ser eliminada a qualquer custo. Outro conceito de doença, ela vem sendo apresentada como sendo uma estratégia, como um talento ou uma estratégia. E aqui, essa doença, ela é vista como um movimento de manipulação, de controle e de manipulação. E isso não tem a ver apenas com um movimento maquiavélico, negativo, de A, B ou C. Você já vai encontrar isso numa criança de 2 anos de idade, uma criança, um bebê, 1 ano de idade, 3 anos de idade, que, de repente, se percebe sozinho ou percebe-se distante das suas referências, da sua mãe, do seu pai, porque está com a babá, porque, enfim, está com uma avó, está com um tio, por algum motivo. E, de repente, essa criança adoece. Ela tem um adoecimento natural da condição humana. E quando ela adoece, ela percebe que há uma aproximação da mãe, ou uma aproximação do pai, ou de quem ela tenha como figura representativa, ou substituta do pai ou da mãe. Então ela adoeceu, aí alguém chegou e cuidou, pegou ela no colo, ficou com ela nos braços, deu carinho, deu atenção. E já se começa a construir a percepção de que, peraí, se eu adoeço e me dá atenção, o que eu vou fazer para ter atenção? Eu vou adoecer. É básico, eu vou adoecer. É a forma de chamar a atenção. Embora tenha eu falado que eu dei exemplo de criança, isso acontece o tempo inteiro, né? Oi, Jucimar, boa noite. Desculpa, Yara, realmente eu não sei o que está fazendo. Como eu te falei, aqui tá bem tranquilo aqui. Eu não sei aqui se tá tudo aqui em ordem. Desculpe, eu não está. Dá uma olhadinha na sua internet, dá uma olhadinha por aí, por favor. Então, a gente vai encontrar não só criança, todo ser humano em movimento de carência, em movimento de fragilidade, quando ele se sente faltante, quando está faltando alguma coisa na sua existência, ele vai construir movimento de chamar a atenção para preencher aquela falta. Então a doença aqui ela é vista como um talento ou uma estratégia. E isso pode levar ao chamado, e isso também, a doença, ela entra no rol das ilusões, né? E a doença em si não é nem considerada. Entra o ganho secundário, o dito ganho secundário, né? Eu sofro, mas o ganho que eu tenho compensa. Eu estou sofrendo, legal, Yara, então a onda é lá no Face mesmo. Então, olha só, eu sofro com aquela garganta inflamada, eu sofro com aquelas cólicas, eu sofro com as pedras nos rins, eu sofro com a osteoporose, eu sofro com o que for. Mas o ganho que eu tenho, da atenção que eu recebo, do cuidado que eu ganho, nossa, compensa. Então, o que eu vou fazer? Eu não me importo em sofrer. E aqui, essa doença, ela não é um elemento a ser eliminado. Ela é um trabalho a ser mantido. Então, muitas pessoas, você vai notar que elas dificultam processos terapêuticos. Dificultam tomar remédio, dificultam fazer exames, dificultam dar sequência em digamos, normas de fisioterapia, seguir o aconselhamento dos nutricionistas. Elas boicotam. Por quê? Porque há essa informação consciente ou inconsciente de que se elas se curarem, se elas eliminarem a doença, elas não terão mais aquele ganho secundário, seja ele qual for. Aqui a doença ela é uma grande ilusão.
E muitas pessoas acabam, inclusive, construindo situações de vício e dependência desse processo patológico para, assim, continuar recebendo aquilo que eles denominam como sendo o mais importante. Então, o grande diferencial e o grande desafio, melhor dizendo, que nós precisamos construir é exatamente o que é importante para mim. O que tem peso para mim? Todas as pessoas que usam a sua doença, o seu processo de adoecimento, como forma de controle, de manipulação, como forma de manter ou chamar atenção para si, são pessoas que são limitadas à percepção de que a vida é o que o outro me dá. São pessoas que, por não terem amadurecido, não terem recebido os devidos estímulos, não aprenderam, seja lá qual for o motivo, elas sentaram e se acomodaram naquela condição. Então, para elas não tem problema estar naquela situação, porque quando ela recebe aquela migalha, pouco, para ela aquilo já é muito e ela está satisfeita. Ainda que essa doença vá lhe corroendo, lhe consumindo, lhe desgastando naturalmente. Inclusive, a gente pode até considerar isso como sendo uma forma de suicídio indireto. É uma forma de minar a minha existência, é uma forma de eu acabar com a minha vida. Estou aqui no Insta, ok. À medida que vocês tiverem alguma questão, à medida que eu falar alguma coisa que incomode, ou que deixe vocês surpresos, fala, tá bom? Fala pra gente poder estar aqui trocando ideias e compartilhando. Eu não estou impondo verdades, até porque eu não possuo verdades. Eu estou compartilhando experiências e vivências do meu cotidiano, que me levaram a estar trabalhando com essas informações. Então, ganhar migalhas parece que se tornou uma coisa natural para grande parte da humanidade. Eu me sujeito a relacionamentos doloridos, dolorosos, frustrantes, ilusórios, porque eu preciso mostrar para o mundo que tem alguém. Eu não posso mostrar para minha família que eu fracassei. Eu não posso passar a imagem de alguém que não consegue resolver suas questões. Então eu continuo na vida miserável, na vida sofrida. Isso não é só para relacionamento. Fernando, um abraço para você também. Muita luz aí, você que está chegando. Então o grande desafio que a gente vai encontrar é exatamente qual é o grande alvo da minha vida, o grande alvo. Essa é a pergunta. Se eu quero migalhas ou se eu quero participar de um banquete. As migalhas estão caindo na mesa. E aquilo que sobra, migalha é sempre o que sobra. Alguém lá, toma aqui, joga uma migalha. Ou então alguma coisa que sobra do banquete. Mas para muita gente o banquete, a migalha é a única realidade que existe. Então eu posso ter também o adoecimento como uma proteção que vai se dar em diversos níveis. Como, por exemplo, eu adoecendo, eu não vou ter que tomar determinadas decisões. Eu adoecendo, não vou ter que realizar determinadas atividades. Existem adoecimentos que são simples, mas muito utilizados. Vou dar exemplo de simples. Sabe aquela pessoa que todas as vezes que é confrontada a se posicionar, toda vez que é chamada a ter um posicionamento, digamos, equilibrado, uma postura séria, ela desmaia. Toda vez que uma situação séria vem, ela desmaia. Esse processo é um processo de adoecimento que vai ser construído. A princípio, ela mesma vai construindo de forma consciente, não chega a ser desmaio, é um fingimento de desmaio. Mas de tanto ela construir esse movimento, aquilo vai começar a realmente acontecer e ela vai perder a consciência. O desmaio é uma perda, essa perda de consciência. Então, eu estou me protegendo de ter que resolver, de ter que... se eu melhorar, eu vou ter que me posicionar aqui dentro desse casamento, dentro desse trabalho. Então, deixa eu ficar aqui na minha licença, deixa eu ficar aqui adoentado, estão cuidando de mim, deixa a vida passar e eu aqui, me esquece que assim eu não sou cobrado. Então, a doença como uma ilusão de proteção. Eu vou encontrar também a doença como um movimento de vingança e punição. Olha que loucura da nossa cabeça, né?
Tem um ditado popular que destaca muito isso. Esse ditado popular, ele diz assim: você comeu a carne, você agora vai ter que roer o osso. Tem uma fala que acho que é de um filme, acho que é um filme argentino, e tem uma fala de uma personagem que ela descobre que o marido dela, ou o noivo, a está traindo, o noivo a está traindo. E aí, quando ela é questionada sobre se ela vai se separar ou não, ela diz: não, eu vou me vingar dele. Vou me vingar dessa traição que ele está fazendo. E como que você vai se vingar dele? Eu vou me casar com ele. Pausa, pausa. A doença como vingança. Eu vou adoecer para punir você, te sobrecarregar de alguma forma, de afetar a sua consciência, de gastar os seus recursos, de gastar as suas energias, de gastar o seu tempo, para que você fique do meu lado, roendo o osso. Eu vou me vingar de você de alguma coisa. E eu também posso usar essa vingança me punindo por alguma coisa que eu acredite tenha sido real ou não que eu tenha feito, entendendo eu que as minhas atitudes em si, elas são condenáveis ou não. E se forem condenadas, não há mais remissão. A partir do momento em que o tribunal da minha consciência me acusou de algo, não há nada mais a ser feito. Eu tenho que ser punido. Eu faço um parênteses para registrar e compartilhar com você que 95% do que fundamenta os processos patológicos que a humanidade carrega, 95% está sedimentado na culpa. É o sentimento de culpa. Então, se você, nesse instante, fizer uma pausa e observar o quanto você está doente a nível físico, psíquico, emocional, espiritual, financeiro, relacionamentos, produtividade. Quando você avaliar o quanto você está doente, eu quero que você avalie, por favor, o quanto você carrega de culpas. O quanto você se culpa por alguma coisa. O quanto você se martiriza. Onde tem culpa, tem condenação. Onde tem condenação, tem punição. Onde tem punição, tem sofrimento. Marli. Tenho uma cliente que fez isso. Casou-se para se vingar do atual marido. Sofre dores físicas horríveis, segundo o relato. É verdade, é isso. Então, essa vingança, né? Então, você pensa que vai se livrar de mim? Você pensa que vai se livrar de mim? E a pessoa... É muito louco isso. A pessoa, ela se torna um peso na vida do outro. Olha só a frase. A pessoa se torna um peso na vida do outro. Ela deixa de ser um ser para ser um peso. E muitas das vezes, ela, ao ser um peso, ela está cumprindo uma tarefa. O Cristo, claro, tudo que saiu da boca de Jesus é fantasticamente sagrado. E eu vou destacar uma fala do Cristo que emoldura essa situação. Ele diz assim: é necessário que hajam as pedras de tropeço. Porém, ai daquele que for a pedra de tropeço. Então a pessoa, ela coloca no seu íntimo que ela é um instrumento da ira de Deus, que ela de alguma forma está resgatando uma honra, uma dignidade de alguma instância, e ela vai punir aquela pessoa por algo que ela tenha feito ou não. Não estou questionando isso. E ela se torna o carrasco, ela se torna a mão que vai cumprir a sentença, que ela mesma determinou. Então ela vai sim, com isso, oferecer à pessoa que ela tem como vítima a condição de, a partir daí, se resolver, se resgatar, se superar. E após um tempo, ou uma vida, ou um tempo menor, essa pessoa pode se livrar e evoluir com isso. É tanto peso, é tanto sofrimento, é tanta pressão, que ela vai crescer com isso, ela vai conseguir. E a outra que ficou sendo peso, que ficou sendo a âncora, que ficou sendo fardo, ela continua sendo aquilo que ela fez de si própria. Então, Grace, grande abraço, querida. Grande abraço, nosso querido Tunico também. Saudade de vocês. Então,
olha só o que eu estou fazendo. Eu estou, ao mesmo tempo, entendendo que eu sou suficientemente forte, equilibrado, justo e poderoso para definir um processo de punição a alguém. E eu não me percebo, não me toco que eu estou jogando esse mais especial dom que é a minha vida fora desse movimento de vingança que eu estou construindo. Eu não estou percebendo isso, né? Eu vou entender também a doença como sendo aqui dois elementos interessantes. A doença como um símbolo e esse símbolo como sendo a representação de um estado interno que precisa ser resolvido. Aqui entra a psicossomática. A psicossomática e a leitura corporal, grande Adilson, um grande abraço aí para você, meu queridão. Grande abraço. E a nossa artista, a Grace, eu estou aqui acompanhando os acordes maravilhosos que ela anda soltando aí pela vida. Parabéns aí por esse fruto tão especial. Silvana, saudades, um abraço. Silvana, minha especial madrinha. Silvana, tem uma história muito especial na minha vida. Obrigado por existir, por me acolher. Então, a doença como sendo, ao mesmo tempo, um símbolo e um resgate da minha condição real interna. Então, e aqui entra a psicossomática, a leitura corporal. E é o grande desafio eu parar diante da doença, seja ela qual for, e não me revoltar, não me desesperar, não me angustiar, e olhar para ela e perguntar: o que você tem a me dizer? O que você tem a me contar? O que você tem Olha só interessante isso. O que você tem a me revelar? Não é o que você tem a trazer de fora para mim, é o que você tem a trazer de mim para mim mesmo. Aqui a doença não está me trazendo um recado do Altíssimo que disse: você é um pecador, você cometeu essa falha, você vai fazer isso e você vai sofrer. Não, a doença aqui vai ser um chamado, é como um grito da minha mais profunda essência, que diz assim: por favor, me acolhe, por favor, me reconheça, por favor, me dê um tempo, me dê um espaço para eu ser eu, ou seja, para você ser eu, ou para você ser você. Entende? Então, o grande desafio, e é nesse elemento que a gente trabalha de uma forma muito especial. Dá um grande abraço para a Thaís, tá? Muita gente está aqui de longe, mas a gente acompanha e está vibrando por essa princesa aí, com esse dom tão especial. Um grande abraço para a Thaís, por favor. Então, aqui o grande desafio que a gente vai trabalhar e apresentar. Agora eu vi que travou aqui, eu estou olhando para o Facebook e eu estou vendo aqui a minha cara congelada e está parada lá com o pessoal do Facebook. Né? Eu não sei o que está acontecendo. Enfim, desculpem os queridos que estão aí no Facebook acompanhando essa transmissão. Enfim, o show tem que continuar, né? O grande desafio, então, e quantos de nós consegue? Eu estou sofrendo, eu estou doendo, eu estou angustiado, eu estou desesperado. Quantos de nós consegue parar, respirar fundo e perguntar: o que eu preciso aprender? O que não está no lugar? O que está fora? Sabe? Sim, Nádia, também tem isso. Eu vou colocar isso sim. Mas eu vou fazer essa pausa, já que você levantou aí. Oi, Emília, que bom então, porque aqui na minha cara, a minha imagem aqui está congelada, eu espero que esteja funcionando. Então lá, Sandy, Nádia, querida Nádia, você fala de um tópico muito importante: limites e barreiras. E é muito angustiante para muitas pessoas que chegam na busca de um processo terapêutico. Eles chegam muito angustiados porque eles dizem assim: eu estou limitado, eu estou preso, eu estou amarrado, eu quero minha vida, eu quero meu espaço, eu quero... E elas se revoltam com a condição. E uma das coisas que eu aprendi de uma forma muito sagrada é que o limite que você está vivendo, o limite financeiro, o limite afetivo e emocional, eu não tenho ninguém, o limite físico, uma limitação, uma doença que me impede,
o limite intelectivo, eu não consigo expressar minhas ideias. Por exemplo, a gagueira, por exemplo, o autismo, por exemplo, né, a timidez. Então eu tenho muitos elementos que estabelecem limites para mim, limites. E essa condição, esse limite, ele me desespera. E eu simplesmente vou trabalhar para superar esses limites. E é aqui que entra a minha grande aprendizagem com relação a isso. O limite, ele existe para ser reconhecido, aceito e assumido. Esse é o meu limite. É isso aqui que eu dou conta. Só isso que eu dou conta. E você ter uma consciência clara. Esses são os meus limites. O primeiro passo da cura aqui não é extrapolar os seus limites, não é forçar a barra, não é se forçar a ir além e dar tudo de si para se superar e crescer e arrebentar a boca do balão. Não, o primeiro passo é parar e reconhecer toda a limitação que você está vivendo, todas as barreiras, todos os empecilhos. Reconhecer isso existe, sem revolta, sem angústia. Reconhecer. Quando você reconhece desta forma, você começa a extrapolar os seus limites. Eu só vou superar um limite que foi devidamente reconhecido e assumido. Então, Nádia, a transgredir os limites e sair dessas mesmices é a busca. Eu ir além dos meus limites, mas eu preciso parar de brigar com os meus limites. E mesmo as minhas mesmices, mesmo as minhas repetições, muitos de vocês podem perguntar assim, por que eu repito tanto isso? Por que volta e meia eu estou vivendo essa situação? Ou seja, volta e meia eu tenho problemas financeiros, volta e meia eu tenho problemas de saúde, eu volta e meia eu saio de uma relação, entro em outra relação, é a mesma coisa. Eu mudo de emprego, é a mesma coisa. Eu mudo de casa, vizinho, é o meu vizinho. Por que algumas coisas se recorrem e eu não saio, eu não extrapolo? Eu já tenho uma visão do que eu posso ser, mas você tem uma visão do que você pode ser, mas ainda você não tem uma visão do que você é. Eu gosto de pensar nesse exemplo, para dar um exemplo bem prático, eu gosto de pensar quando você, no seu WhatsApp, você recebe uma mensagem de alguém que diz assim, tô te convidando aqui para minha festa, tô te mandando aí a localização. Aí você, que legal, manda aí agora que eu tô saindo aí para a festa. Aí ele manda a localização. Quando a localização chega no seu celular, no seu WhatsApp, que você aperta lá, iniciar, escolher rotas, essa localização ela só funciona porque ela tem um lugar de chegada, mas ela também tem um lugar de saída, o ponto de partida. Se você tem só a referência de onde você vai e não tem a referência de onde você está, você não sai do lugar, seja lá onde você estiver. E a gente está sendo educado e construído a informação de que eu tenho que chegar lá, eu tenho que alcançar lá, eu tenho que ir para lá. Isso é errado? Não estou aqui dizendo que é errado. Eu estou dizendo que é uma condição que você está, é algo que você está fazendo com a sua existência, onde você está se boicotando. Se você visa única e exclusivamente definir aonde você quer chegar e não deixa claro onde você está enxugando o gelo. Você vai andar em looping, você vai andar como um cachorro correndo atrás do rabo, você não vai chegar lá a lugar nenhum. E pior, vai ficar sempre aquela sensação, nossa, eu sinto que está quase, eu sinto que eu posso, eu sinto que vai, dessa vez dá, e não vai, e se repete, aí você, de novo. É porque você está indo sem ter saído. Estranho isso, né? Como é que eu posso ir sem ter saído? É isso, eu não posso ir sem ter saído. Mas eu acho que eu estou indo, eu acho que eu estou em movimento, mas eu não estou em movimento. Porque eu estou no movimento para fora, em busca de um objetivo, em busca de um sonho, em busca de um projeto, em busca de uma meta. Mas eu não estou me levando comigo. Eu estou olhando o que eu quero, mas eu não estou me levando comigo. Porque me levar comigo implica em me reconhecer como eu sou. Inclusive, ainda não estando aonde eu quero estar. Eu não sei se dá para entender esse raciocínio. Mas eu quero chegar lá para viver algo que não cabe esse ser que existe hoje aqui. Esse que existe aqui não cabe. E eu não quero que esse ser exista, eu quero chegar lá. Eu nego, eu fujo, eu esqueço, eu apago. Eu acho que faço isso, um segredo. Eu acho que eu faço isso, mas eu não consigo me esquecer. Não dá para se esquecer de si mesmo, né? Esqueceram de mim até pode, mas eu esquecer de mim não dá. Eu posso fazer de conta que não estou me percebendo.
Então, o grande desafio aqui é você entender aonde você está, Nádia, qual o seu limite. E mesmo isso tudo que você repete, essas mesmices. O que é isso? Por que eu repito tanto isso? Qual é a lição que eu não estou conseguindo entender? Porque no dia que você entender o que a sua mesmice está te dizendo, ela deixou de ser mesmice naquele mesmo instante. E ela passou a ser um elemento de impulsionamento para você se movimentar em direção o verdadeiro alvo. E aí não adianta você ir apenas na intenção, ou nos sonhos, ou nas fantasias de algo que você deva ser. Não, eu devo ir com o que eu sou. E à medida que você vai se fazendo, à medida que você vai se construindo, você não vai se eliminando. Aqui também uma outra reflexão que eu quero que vocês parem, por favor, para pensar. O fato de vocês estarem crescendo, se transformando, se melhorando, se evoluindo, não quer dizer que você apagou ou deixou de ser aquilo que você era lá atrás. Então, quando você consegue hoje perceber a honestidade em você, não quer dizer que a desonestidade foi eliminada. Quando você percebe a generosidade, não quer dizer que a sacanagem foi eliminada. Quando você consegue entender a paciência, eu sou uma pessoa paciente, não quer dizer que a sua impaciência deixou de existir. A verdadeira conquista, ela não é alcançar algo determinado, é alcançar, mas com a consciência de tudo que me levou lá, até aquilo. Então, eu gosto de dar o exemplo de uma escada. Tente imaginar você subindo uma escada com 50 degraus. Você está no 7º degrau, amanhã no 15º, depois no 23º, depois no 47º degrau. Aí você chegou no 50º e último degrau. Você, nossa, eu consegui subir a minha escada. Essa escada lá no 50º degrau, ela é fruto do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Só que você está lá em cima e você tem uma consciência plena do que você é, e você não está mais no 1º ou no 3º degrau. Mas se você quiser, você pode descer até o 1º ou 3º degrau. Então, quando você consegue hoje entender a desonestidade, e eu quero que você pense muito sobre isso, o quanto você entende a desonestidade? O quanto você entende o ciúme? O quanto você entende a avareza? O quanto você entende a infidelidade? A proporção do seu entendimento é a mesma proporção do que existe deste elemento em você. Eu entendo muito de infidelidade. Fidelidade faz parte de mim de forma muito intensa. Eu entendo do que é ser desonesto, que é ser honesto. A desonestidade está aqui. E por aí vai. Ou seja, evolução não é eliminação de sombras, ou de fragilidades, ou de negatividades. É uma superação, uma transformação consciente daquilo. Eu não vou roubar. Se eu quiser, eu roubo, mas eu não vou. Eu não vou mentir. Se eu quiser, eu sei mentir. Eu não vou ser infiel. Se eu quiser, eu sei ser infiel, mas eu não quero. Isso é evolução. Não é você, eu sou fiel e tudo, e nunca vou... Não, se eu quiser, se eu fraquejar, eu posso, mas eu não quero. Eu vou trabalhar para não fazer isso. Eu vou trabalhar para não ser corrupto, eu vou trabalhar para não ser egoísta. Eu vou trabalhar. Mas se eu quiser, eu sei. A diferença no processo evolutivo é que quando eu estou sendo egoísta, estou sendo ladrão, quando eu estou sendo infiel, é um indicativo de que eu ainda estou nos degraus mais inferiores. Eu ainda estou distante. E não adianta você falar para essas pessoas sobre o 50º degrau se ela ainda está no 1º degrau. É mais ou menos assim. Imagina que você está fazendo pós-doutorado em mecatrônica. Você está fazendo pós-doutorado em mecatrônica. Não sei nem se existe isso. Acho que tem, né, gente? Aí você chega para uma criança que está lá no 3º ano do jardim, aprendendo sobre os números. Ela está descobrindo que tem um número 1, que tem um número 2, que tem um número 3, que tem um número 4. Aí você chega com seu pós-doutorado em mecatrônica para essa criança e diz assim, você sabe resolver esta equação? Você sabe me dizer o que eu preciso para calcular
aqui a densidade e a curvatura deste ângulo e tal. E a criança vai olhar para você assim, e você vira para ela: sou estúpida, você não sabe de nada. O processo evolutivo é mais ou menos isso. Eu estou lá no 3º ano do jardim, eu estou aprendendo. Eu vou alcançar o pós-doutorado, mas eu ainda estou no 3º ano. Então, se você ainda vive, o seu padrão de vida é ainda o dito negativo, o dito limitado, como, por exemplo, a raiva, a inveja, o ciúme, o apego, o egoísmo, então, por que não tem sentido as pessoas estarem falando para você? E automaticamente, se você já tem um pouco de consciência, não tem sentido você ficar falando para uma pessoa que não tem nem noção daquilo. Você está jogando palavras ao vento, você está jogando pérolas aos porcos, você está enxugando gelo, você está fazendo um monte de coisa que não tem sentido nenhum. Muito bem, Nádia, é isso. Sabendo quem você é. Domínio sobre a sombra. Isso, domínio. Eu substituiria, sabe, Nádia, eu diria, eu trocaria domínio por conhecimento. Eu não domino, eu conheço. Eu conheço. E eu escolho. Não quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Por quê? Se eu fizer isso eu vou para o céu. Não. Se eu fizer isso eu tenho que evitar de fazer isso para não ir para o inferno. Olha como a massa ainda está sendo construída. Olha como a massa ainda está sendo conduzida, melhor dizendo. Porque ainda existe o elemento. Por que você não obedece o sinal de trânsito, não passa dos 60? Eu, está louco, no passar dos 60, eu vou ser multado. Né? Não tenho a consciência de que pessoas estudaram e tem olha, aqui essa é a velocidade que é suficiente por conta da presença de pessoas transeuntes. 60 km é uma velocidade que vai permitir que tudo esteja bem, para que você não tenha problemas. Então é uma ação que é realizada para o meu bem-estar e para um bem-estar coletivo. Mas não, que legal, eu vou respeitar, que isso é bom para mim, é bom para as pessoas, então eu vou andar aqui a 60 km por hora. Não, eu vou a 200 km por hora, e veio o meu radarzinho, radar anunciado à frente. Tudo, aí eu... Vocês já devem ter visto aqui. Vocês nunca fizeram isso, mas vocês já viram aquelas frenadas que tem na pista, assim, antes dos pardais aqui, marca preta lá do pneu, freando. Aí a pessoa passa a 60 km. Aí quando ela passa, 500 km por hora. Então, eu vou parar aqui então dessa ideia, nessa interpretação que eu falei com Nádia, e vou trazer de volta o símbolo. Se eu entendo que o processo patológico é uma expressão, a doença que está se manifestando no meu corpo é um desequilíbrio interno que está gritando ser resolvido. E cada parte do meu corpo, o joelho, o dente ciso, o dedo anular, ou melhor, o dedo anelar, o ombro direito, a pátela, o útero, a vesícula, cada parte que grita uma dor, cada parte que grita um desconforto, é uma revelação de um desequilíbrio, um desencontro da minha condição interna. E enquanto eu não resolver esse desequilíbrio, esse desencontro interno, eu vou continuar o meu processo de sofrimento. Por quanto tempo eu achar que devo ficar lá. A doença também pode ser vista como um processo um fenômeno cultural. O que eu quero dizer com isso? Que cada tempo, cada lugar, cada povo, cada tribo, cada clã tem um parâmetro estabelecido do que seja certo, do que seja errado, do que seja bonito, do que seja feio, né? E todas as vezes que eu estou fora desses padrões, eu vou adoecer. Mas eu não consigo enxergar que essa doença é simplesmente o que estão dizendo, não é o que eu sou. Eu vou tentar dar um exemplo. Então você consegue assumir o seu corpo por ser muito magro, por ser muito gordo, por ser muito alto, por ser muito baixo. Então, eu tenho sociedades em que o padrão de beleza é ser gordo, muito gordo. Eu tenho sociedades, culturas que o padrão de beleza é o meu pescoço comprido, bem compridão mesmo.
Então imaginem as mulheres girafas daquelas tribos lá na África, que elas vão colocando aqueles anéis, aquelas coisas de mola no pescoço para fazer com que o pescoço vá se esticando. Então passam aquelas mulheres que tem aquele pescoção. Já imaginou aquele pescoção bem grande? Imaginou alguém do lado, uau, que pescoço lindo! Ah, eu com um pescoço desses, aquela coisa, que é essa piada bem machista, bem idiota. Mas imagina, aí passa uma pessoa que por motivo qualquer, o pescoço dela é bem curtinho, ela quase não tem pescoço, a cabeça é bem juntinha aqui. Imagina a angústia dessa pessoa. Imagina o desespero dessa pessoa. Imagina como que ela se sente, né? O que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo para tentar disfarçar isso. Ela vai fazer o que for, porque ela não tem um pescoço comprido, tal, como se exige. Outra sociedade vai exigir que você tenha as pernas grossas, outras pernas finas, enfim. E aí vai variar de acordo com os padrões. Então, a cultura pode me adoecer. A partir do momento em que essa cultura é o centro da minha existência. Eu vivo em função desta cultura. Eu não vivo em função daquilo que efetiva e verdadeiramente eu sou. Mas sabe qual é o grande problema? Não é eu não viver o que eu sou. O maior problema é eu não saber o que eu sou. Então como é que eu vou viver o que eu sou se eu não sei o que eu sou? Né? É isso mesmo, o gemer que vai chegar, Nath, é isso mesmo. Então, esse processo cultural é um desafio a ser superado. Eu vou respeitar as tradições. O que é respeitar uma tradição? O que é acatar uma tradição? Primeiro você vai entender que tem pessoas que vivem em função daquilo, que elas acreditam que a vida é aquilo. Então, o primeiro passo para você entender que você está respeitando as tradições é você não querer mudar a opinião dos outros. Principalmente se você já tem uma nova opinião. Então, você tentar mudar o que o outro é, você entrar numa luta contra o sistema, você está se consumindo, está consumindo o outro de forma, né, vazia. Então, toda energia que você gasta para confrontar um sistema, trabalhe para fortalecer aquilo que você acredita que deve ser. Porque é construindo algo que você acredita que é novo e dando vida a esse novo que o velho vai ser superado. Não é brigar para o velho e querer impor algo novo. Eu vou repetir, nenhuma cultura se sobrepõe à anterior anulando a anterior. Eu vou superar agregando a mim, mas respeitando o lugar e o espaço dessa cultura, mas eu indo à frente, me permitindo ir à frente. Então, eu tenho relatos de pessoas que elas vivem, e para muitas pessoas isso pode interpretar como máscaras, como mentira, mas eu preciso que vocês reflitam comigo. Eu tenho uma jovem paciente muito realizada, muito tranquila nos seus posicionamentos, na sua história, nas suas vivências sexuais, em tudo. Ela tem uma consciência muito clara e ela vive isso de forma muito especial, muito aberta, muito respeitosa consigo mesma. Ela é muito assumida com o que ela é. Nas suas roupas, nos seus trajes, na sua fala, nos seus gostos, nos seus hábitos. Ela é diferente de um padrão estabelecido, mas ela é assumida como ela é. E regularmente ela diz que pelo menos uma vez no ano ela vai visitar os pais. Os pais ficaram lá no interior do interior, bem no interior do interior. Você pega um avião, depois você tem que pegar um ônibus, depois você tem que pegar uma carroça para chegar lá, de tão interior que é. E quando ela vai para lá, ela usa as roupas que ela tinha quando saiu de lá. Eu perguntei, por que você faz isso? E ela disse, por amor e respeito a eles, a todos eles. Então, quando eu chego lá exatamente como eles entendem que deve ser, eles ficam felizes, eles sentem paz, eles se sentem gratos, eles se sentem realizados com a história que tiveram. Então, eles, os tios, os primos que ainda vivem lá, e toda aquela pequena currutela, não é nenhuma cidade, é uma currutela, é um povoadozinho, mas que é um povoado que tem vida, que está lá. E essa pessoa dizendo para mim, eu não quero chegar lá com uma bandeira, com um traje, com as minhas tatuagens, com as minhas roupas curtas, porque é uma bandeira minha, um olhar meu, e eu consigo entendê-los e acolho e respeito isso. E eu dou para eles
Eu fico lá uma semana, eu fico lá 15 dias, eu tiro 15 dias da minha condição existencial e faço essa doação para eles. Tá acabando meu tempo no Face, agora é que no Instagram eu tenho 24 segundos restantes. Não vai dar para me continuar com essas ideias aqui. Na verdade, meu tempo acabou, vai ficar aquele gostinho de quero mais. Eu espero que fique. Obrigado por tudo, obrigado pela paciência. A gente vai tentar continuar com isso, eu vou me comprometer, se vocês quiserem. Então deixem seu recado aí. Continua, tal. Aí a gente continua. Enquanto isso, tchau. Até a próxima. Fiquem bem.